A exposição Todo Mundo, Thomas Farkas, celebra os 100 anos dessa figura incrível, que era muito mais que um fotógrafo, um cineasta. Ele era uma pessoa que pensava, vivia a imagem de uma maneira geral. Essa é uma exposição que comemora o centenário de nascimento desse grande artista, fotógrafo, cineasta, produtor cultural, um homem que dedicou toda a sua vida, mais de 7 décadas, à imagem em movimento, à fotografia e a cena cultural do país e o pensamento também sobre o papel da imagem em relação à própria cultura, ao conhecimento, num país que ele amou muito. Thomas Farkas nasceu na Hungria, chegou no Brasil aos 6 anos e aqui cresceu numa família que se dedicou ao comércio da fotografia, à loja fotótica. E nesse meio ele desenvolveu uma grande afetividade com o país e um grande interesse e um processo muito intenso de pensamento na linguagem da fotografia e do cinema. É uma exposição que cruza de maneira muito sinuosa a trajetória do Thomas, que envolve fotografia e cinema, imagem fixa, imagem em movimento. Então, desde o começo, que os visitantes já chegam diante da exposição de 2 filmes, uma espécie de instalação que a gente criou, entre o filme que vai dar numa exposição que se chama Todo Mundo e o outro filme chamado Subterrâneos do Futebol, que são filmes de futebol, filmes de massa, filmes de povo, que já vão sugerindo o mote principal da gente na exposição, que é o mote da agregação, da coletividade, do fazer junto, da parceria. Essa premissa do contato entre as obras, contato entre as pessoas, contato entre linguagens diferentes, contato entre experiências diferentes, é algo que a gente deseja muito transmitir na exposição e convidar quem vier a experimentar esse tipo de experiência e sensação. Então a gente aproxima 2 filmes, logo em seguida a gente aproxima fotógrafos outros com a fotografia do Thomas. A gente apresenta a primeira exposição que o Thomas fez em 1949, com uma relação da fotografia com a arquitetura e com a cenografia muito particular. E a gente também tem o prazer de apresentar a primeira série de filmes documentários produzidos pelo Thomas, que se chama Brasil Verdade. Nós temos os 4 filmes aqui na exposição, apresentados juntos no espaço expositivo pela primeira vez e remontando um pouco a importância desses trabalhos pioneiros no cinema brasileiro como um trabalho até hoje inédito em termos de um projeto, de um conjunto de filmes documentais com a missão ali, durante a eclosão do golpe militar, mostrar um Brasil não visto. E complementando isso, nós temos também a outra série maior, feita 4 anos depois, que se chama Condição Brasileira, que foram feitos 19 filmes nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia, no final dos anos 60, próximo à eclosão do AI-5. E em todos esses projetos, a gente tem essa questão da agregação, da formação de grupo. Você tem o Thomas sendo muito importante no fomento e no incentivo a jovens artistas, jovens cineastas. A gente tem o Eduardo Escorel, o Lauro Escorel, que eram garotos. Então a exposição está querendo fazer jus a uma trajetória muito múltipla, muito sinuosa, porque o Thomas, ao mesmo tempo que fotografava PB, fotografava cor. Ao mesmo tempo que fotografava, fazia cinema. Ao mesmo tempo que estava na fotótica, fomentava a galeria. Então, transmitir a simultaneidade de uma figura tão rica é o nosso principal horizonte na construção do trajeto expositivo. Essa ideia da galeria, na verdade, era uma expansão de uma coisa que ele já tinha na fotótica, na loja, que era uma parede onde ele expunha os trabalhos que saíam ali do laboratório profissional e que tinham algum destaque, uma coisa que ele fazia desde o tempo do Fotoclube Bandeirantes, que funcionava lá em cima da loja. Tinha uma efervescência logo depois do período da ditadura, que cerceava muito o pensamento criativo, né? E estava se organizando o Ministério da Cultura novamente, então foi um período que a fotografia tinha mesmo um espaço para se demarcar e um lugar para as pessoas se encontrarem. E foi muito interessante porque ao longo dos 8 anos que eu fiquei lá,
Não só eu aprendi muito sobre fotografia e cinema, porque naturalmente o Thomas ainda estava muito ativo produzindo filmes, mas eu aprendi muito com ele sobre muitas coisas, assim. Primeiro, uma generosidade que ele tinha comigo mesmo, de dar total liberdade para indicar os fotógrafos que eram da minha geração, que ele absolutamente não conhecia, como também trazer os fotógrafos da geração dele, que ele, a partir desses ensaios novos, ele falava, mas o fulano e o ciclano, que fotografavam para a revista Cruzeiro, que trabalhava no Canal 100, que trabalhava na Globo no Rio. Ele era uma rede de ligações assim, entre o passado e o presente, que enriquecia muito o que a gente construiu na galeria, né? Então acho que a exposição tem essa importância, além de conhecer melhor quem foi o Thomas Farkas, foi essa pessoa que ajudou muita gente a começar, e que todo mundo pode começar e seguir uma carreira a partir de um incentivo e de uma pessoa parceira como ele foi. Essa exposição ela foi construída a partir do arquivo fotográfico de Thomas Farkas, né, que foi depositado no Instituto Moreira Salles, diretamente por Thomas Farkas em 2007, e que ao longo de todos esses hoje quase 17 anos foi sendo pesquisado, trabalhado, foi acrescido da doação da coleção fotótica, que representa essa sua atuação no campo da produção cultural através do estabelecimento da Galeria Fotótica em 1979, né? E ela se divide em 2 andares. Ela, ao mesmo tempo que percorre de alguma maneira, né, cronologicamente a trajetória de Farkas, ela ao mesmo tempo traz elementos, né, da sua ação no cinema e na fotografia de forma integrada, né? E com isso, nesses 2 andares, a gente consegue perceber toda essa sua relação permanente, né, no campo da imagem, seja na fotografia ou seja no cinema, né? Inclusive se expandindo para essa atuação muito importante de Farkas no campo da produção cultural, através do estabelecimento da Galeria Fotótica, mas ao mesmo tempo como alguém que fomentou, por exemplo, o vídeo, já no começo da década de 80, através do Festival Vídeo Brasil, já muito consciente com as transformações de linguagem que já se davam no campo, né, da fotografia analógica e do cinema tradicional. Ele vivenciou essas transformações e ele compreendeu o papel da imagem eletrônica, posteriormente da imagem digital, né, no sentido cultural amplo, né? E isso tudo, portanto, faz com que esses 2 andares sejam um percurso em torno, né, dessa existência fundamental, né, de um personagem das artes e da cultura no Brasil, e também uma reflexão, através de tudo que ele percorreu, do campo da imagem, que é, de fato, algo que hoje nos pertence a todos, né, como um elemento de cultura, de comunicação, de informação e de processos criativos, né?